Boa noite, povo do Senhor. Boa noite, peguei vocês de surpresa, né? Deixa agora eu ouvir o boa noite das mulheres primeiro e depois eu quero ouvir o boa noite dos homens, pode ser? E agora boa noite, homens. Aqui para mais essa noite especial, onde a gente vai abrir a palavra de Deus. Eu também quero saudar os nossos amigos que nos assistem pela internet, que estão ligados aqui conosco sempre em todos os cultos. Você é muito bem-vindo também, que Deus seja louvado pela tua presença. E você já deu uma boa noite para quem está do teu lado? Já aproveitou para dar um sorriso para a pessoa que está do teu lado? Você pode aproveitar para fazer isso agora. Quem está do seu lado, você pode dizer assim: olha, que bom ver você aqui. E dá um sorriso bonito. A gente semana passada fez aqui a terapia da felicidade. Não precisa fazer todos os 3 passos, mas cumprimenta, é bom dar um abraço. O dia assim está meio chuvoso, a gente tem aquela tendência de ficar meio para baixo, né? Mas o sorriso, o abraço, o aperto de mão, ele já deixa a gente mais animado. Que bom que você escolheu estar aqui, na casa de Deus. Tenho certeza que tem uma bênção muito especial para você. Eu queria fechar os olhos com você agora e fazer uma pequena oração, pedindo a bênção de Deus sobre esse momento especial aqui quando a gente vai estudar a Bíblia. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, meu Deus, porque esse dia especial o Senhor tocou em nosso coração e de alguma forma nos trouxe até a sua casa. Temos certeza de que não estamos aqui por acaso. O Senhor está trabalhando na nossa vida e aqui é um lugar onde nós podemos encontrar com o Senhor. Por isso, nesse momento que já tivemos várias partes especiais, músicas, orações e tudo mais, mas agora quando vamos abrir a Bíblia, que o Senhor possa falar com a gente. São as bênçãos que nós te pedimos, apesar do ser humano, em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, nós estamos fazendo aqui uma série especial sobre o incomparável Jesus Cristo, onde a gente está centrando a pessoa de Jesus. Estamos conversando um pouquinho sobre a pessoa de Jesus. E a gente está hoje no nosso terceiro encontro, terceiro domingo seguido falando sobre isso, e a gente vai encerrar na semana que vem. Temos apenas mais um encontro. E no dia 14, então, vai iniciar mais uma série especial aqui dessa igreja, na verdade, a série mais especial do ano, mais aguardada, que é o Clamor da Meia-Noite. Vai ser muito legal. Não sei se você já viu ali na entrada da igreja, tem o totem já com o título, né, O Mundo dos Espíritos. Vai ser algo fantástico. Então, que bom que você está aqui, convide sempre pessoas para estarem aqui. Mas como a gente está falando sobre Jesus, as 2 primeiras noites, os 2 primeiros domingos, nós já falamos um pouquinho sobre algumas coisas especiais da vida de Jesus. No primeiro domingo, nós falamos sobre a maravilhosa pessoa do personagem de Jesus. Vimos ali, fizemos um raio-x da vida de Jesus e procuramos entender quem era Jesus. E percebemos que Jesus, ele não foi apenas um bom mestre, uma boa pessoa, mas ele, como ele mesmo disse, era o próprio Deus, é o próprio Deus. E sendo assim, ele quer um relacionamento especial comigo e com você. E esse relacionamento para mudar a nossa vida, ele pode fazer isso, porque ele não é apenas um bom homem, ele é o próprio Deus. Ele pode mudar a nossa vida, mas nós precisamos ter um relacionamento com Jesus. A gente viu isso no primeiro domingo. No segundo, a gente falou um pouquinho sobre a personalidade de Jesus. Vimos 3 histórias onde Jesus mostrou que se importa com a gente. Para Jesus, nós não somos um a mais na multidão. Nós somos alguém especial, que ele pode cruzar um oceano só por causa da gente, só para ter um encontro com a gente. Ele pode também, no meio de uma multidão, notar a gente. Jesus nota. E mesmo quando a gente se sente morto espiritualmente, ou desanimado, ou quando a gente se sente sozinho, e já desiste, e quem sabe todo mundo desistiu da gente, ou a gente mesmo desistiu de nós, Jesus, ele ainda assim vai atrás da gente. Ele se importa, ele vai. E que ele também é poderoso o suficiente para realizar qualquer coisa. Não existe nenhum caso perdido para Deus. Não existe coisa impossível que ele não possa resolver. Percebemos isso. Então até aqui a gente viu um Jesus maravilhoso, alguém que age, que se importa, que vai atrás, que quer relacionamento com a gente. Mas hoje a gente vai entender um aspecto um pouco diferente sobre a pessoa de Jesus. A gente vai entender aqui um pouquinho sobre a sinceridade de Jesus.
Hoje em dia, quando a gente conversa com alguém que bajula demais a gente, quando uma pessoa elogia demais, a gente já pensa, né? Aí vem o golpe, não é assim? Até tem uma frase que o pessoal usa aí, que diz assim: quando a promessa é muito, até o santo desconfia. Então, a gente falou tão bem de Jesus, que parece que tem alguma coisa aí por trás. Mas, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai perceber que Jesus, ele nunca dourou a pílula, uma expressão que a gente usa, ele nunca foi fantasioso. Pelo contrário, ele sempre jogou limpo. Quando ele chamou as pessoas para segui-lo, ele nunca fez uma promessa. Pelo contrário, fez promessas, mas ele nunca dourou a pílula. Ele foi limpo, ele jogou limpo. Inclusive, a gente encontra vários textos onde Jesus, ele coloca isso. Por exemplo, Lucas 9:58, se você tem a sua Bíblia aberta, eu vou citar apenas esse texto. Ele diz assim: as aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Na verdade, ele falou isso para um grupo de pessoas que queria seguir ele. Estavam ali olhando, vendo os milagres e desejosos de seguir Jesus. Então Jesus chega e diz: olha, se vocês querem algum benefício assim especial, se vocês querem de alguma forma uma posição de status, vocês não vão encontrar isso aqui. Os passarinhos têm ninhos, as raposas também têm casas, mas eu nem tenho de colocar a cabeça. Em outra ocasião, ele disse também para um grupo de pessoas que queria seguir ele, assim: quem quiser ser meu seguidor, em Marcos 8:34, Mateus 8:34, quem quiser ser meu seguidor, negue-se a si e tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, ele quis deixar bem claro que seguir a ele envolve uma decisão difícil, não é coisa fácil, não é coisa assim tranquila. Em alguns momentos a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, vai ter que deixar outras, e isso é representado então aqui pela figura da cruz. Toma a tua cruz. Você precisa ter essa disposição de morrer para algumas coisas para me seguir, para conseguir ser meu discípulo. Percebe? Seguir Jesus implica ir numa escolha difícil. Um evangelho barato que é pregado por aí, um evangelho assim de confete, onde Jesus é uma muleta que você usa para as suas necessidades, ou um tipo de Jesus gênio da lâmpada, que você vai lá, esfrega as mãos e ele aparece e você, faz ali os teus pedidos, que a gente só procura quando precisa. Esse não é um evangelho bíblico, é bem diferente disso. E a gente vai entender um pouquinho disso hoje numa história interessante, que está na Bíblia também, e eu quero primeiro mostrar um vídeo dessa história, para a gente lembrar desse personagem, dessa história aí. Preste atenção, depois a gente vai ler o texto. Numa cidade chamada Jericó, anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado, solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor.
compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Naquele instante, a multidão vendo clamar, diziam eles: ele não pode te ouvir, não podes alcançar o mestre, não adianta insistir, pois está longe, ele não vai te ouvir. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar esse homem que gritava, pois o clamor, mestre, chegou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, atendendo a ele, disse: vai, filho, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. História bonita, né? Você pode abrir a sua Bíblia? Essa história está registrada em Mateus, ou melhor, Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, do versículo 46 até o 52. Vamos ler novamente para a gente pegar os detalhes. Marcos 10, 46 e 52. Diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Verso 51, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Perguntou o cego: mestre, que eu tornes a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Alguma vez você já tentou saber ou imaginar o que significa ser uma pessoa cega, ser cego, não ter visão? Na verdade, quando a gente é criança, a gente brinca de algumas brincadeiras que tentam aí imaginar um pouquinho. Alguém já brincou aqui de cabra cega alguma vez? Várias pessoas. A gente coloca aquela venda e tenta procurar as coisas ou as pessoas. Tem uma outra brincadeira que a gente às vezes faz também para tentar entender um pouquinho o que é ser cego, que a gente mistura ali vários sapatos, pares de sapatos. Já brincaram disso? E aí você, com os olhos fechados, vendados, tenta formar os pares certos. Quem sabe no pé de uma mesa, nos pés de uma cadeira.
a gente tenta imaginar um pouquinho. O certo é que todos nós já tentamos em algum momento da vida fechar os olhos e tatear, descobrir mais ou menos o que é ser cego. Mas qualquer tentativa que a gente faça para entender não vai chegar aos pés do que era a vida desse homem, desse cego Bartimeu. Porque de acordo com os especialistas, os estudiosos, a cegueira de Bartimeu era uma cegueira de nascença. Ele já havia nascido assim. Já havia nascido sem nunca, e viveu sem nunca poder enxergar uma cena sequer. Uma pessoa, algo, um objeto, não tinha noção do que era o mundo aí fora. Vivia assim e acostumou a viver assim. Dependendo de pessoas para ir de um lugar para o outro, para poder fazer as coisas básicas. E ele viveu desse jeito. Na verdade, muitas pessoas com defeitos físicos, naquela época, pessoas com problemas dos olhos, pessoas com problemas também paralíticos, viviam às beiras dos caminhos. E eram os lugares onde essas pessoas se colocavam para poder receber esmola e pedir esmola das pessoas que por ali passavam. Eram pessoas totalmente deixadas de lado, porque de acordo com os líderes religiosos da época, os fariseus, que também eram os líderes do povo, essa classe de pessoas, eles eram desfavorecidos de Deus. Na verdade, eles criam que o problema deles, quando era de nascença, era porque o pai deles ou a mãe deles havia um pecado, e aquilo era fruto do pecado dos pais. Ou seja, Deus castigou eles. Eles não precisam e ninguém é obrigado a ajudar essas pessoas. Eles são desfavorecidos de Deus. E essas pessoas viviam na miséria. E aqui a gente encontra Bartimeu na beira do caminho. De repente, claro, ele já com certeza conhecia a fama de Jesus. Ele ouve que Jesus está passando. E vocês ouviram a história, ele começa a gritar, desesperado, no meio daquela gritaria da multidão, impedindo que o cego Bartimeu chegasse a Jesus. Jesus surpreende a todos, como a gente viu na semana passada. Ele para tudo e ele manda o cego ser trazido até ele. Quando Jesus faz isso, ele está querendo dizer mais ou menos assim: olha, eu me preocupo contigo. Você não é alguém afastado, pode as pessoas não darem valor, mas eu dou valor para você. Novamente Jesus mostra aqui o seu amor, a sua compaixão, a maneira como ele trata a gente, independente da nossa classe social, do jeito que a gente se veste, da maneira como a gente vive, aonde a gente se encontra. Jesus mostra aqui a preocupação individual que ele tem para conosco. Mas algo diferente acontece, porque o cego ele vem até Jesus, olha para Jesus esperando receber a bênção, e Jesus faz uma pergunta. E aqui a gente vai conversar um pouquinho mais. Jesus faz uma pergunta que parece muito óbvia. Vocês lembram o que Jesus pergunta para o cego? Que queres que eu te faça? O que você quer que eu te faça, Bartimeu? O cego olha para Jesus, não pensa duas vezes, visto a condição miserável dele, diz Jesus, ele nem pensou na pergunta, ele simplesmente, Jesus, eu quero ver. E Jesus cura o cego, e Jesus continua o caminho, é isso que acontece. Mas o detalhe que eu queria conversar com vocês um pouquinho mais é a pergunta de Jesus. Alguém poderia dizer assim, nossa, mas que pergunta óbvia. Será que Jesus não sabia que esse homem queria enxergar? Será que Jesus não sabia que o problema desse homem era cegueira? Estava na cara, alguém poderia dizer assim, poxa, mas que Jesus mais desligado, mais sem noção, perguntar isso, mas é lógico que ele queria ver. É só olhar que você vê que o cego queria a vista novamente. Então a pergunta parece óbvia, e algumas pessoas não entendem, isso acaba surpreendendo a gente. Mas, quando a gente estuda sobre Jesus, a gente descobre coisas maravilhosas, e a gente percebe que Jesus nunca dá uma bola fora, nunca pisa na bola. Sempre Jesus tem uma intenção por detrás. E a pergunta de Jesus, ela se mostra especial, quando a gente estuda um pouquinho mais e entende um pouquinho melhor. Alguns anos atrás, uma revista científica, ela explorou um pouquinho o que acontece com uma pessoa que conviveu muitos anos com as trevas, quando ela consegue voltar a ver. Um transplante de córnea, alguma coisa assim, e a pessoa consegue voltar a ver. Então, essa revista, num artigo, explorou esse tema. E ela descobriu que o que acontece com uma pessoa quando ela volta a ver, depois de um longo período sem enxergar,
não é algo muito agradável. Geralmente as pessoas se surpreendem, elas não pensariam que essa experiência seria assim. Por exemplo, eles chegaram à conclusão que acontecem algumas coisas negativas, num primeiro momento, com uma pessoa que passa a enxergar novamente. A primeira coisa que acontece com uma pessoa que volta a enxergar por algum transplante ou alguma coisa assim, depois de um bom tempo sem visão, é que a pessoa ela sofre de uma séria desorientação. Ela sente as coisas girando em volta dela, ela não consegue se localizar, porque agora ela depende dos olhos, não mais do que ela estava acostumando, que é o tato e outras coisas. Por causa dessa desorientação, a pessoa sofre tonteira, geralmente, e ela tem a tendência de, nos primeiros passos, cair, tropeçar. Algo que acontece também, por causa disso, é que a pessoa ela sente um mal-estar muito grande, por causa da tonteira, sente enjoos, e geralmente a pessoa sente também dores de estômago. Ou seja, resumindo, num primeiro momento, a pessoa, ela conclui que ver não era exatamente aquilo que ela tinha imaginado. Num primeiro momento, não é algo bom, não é algo legal. Então, a gente começa a pensar um pouquinho na história de Bartimeu. Isso aqui a Bíblia não relata, mas a gente consegue imaginar, através desse estudo científico. O que aconteceu com Bartimeu depois que ele voltou a ver? Então a gente consegue imaginar, Jesus curou Bartimeu e continua o seu caminho. E no meio da multidão, Bartimeu, quem sabe, com uma mão, ele segura a sua bengala, que era um instrumento que dava direção para ele, e ele tenta se equilibrar, porque ele está tonto, ele está ali sofrendo daquela desorientação. Enquanto ele usa uma mão segurando a bengala, a outra ele tenta, quem sabe, proteger os olhos da luz do sol, que está incomodando ele. E não é algo muito legal num primeiro momento. No final do dia, quem sabe, Bartimeu, ele resolve voltar para a casa dele, mas agora as pessoas que cuidavam de Bartimeu, que levavam Bartimeu para todos os lugares, com certeza nessa altura já tinham sumido, porque agora ele não precisa mais da gente, agora ele pode enxergar. Só que Bartimeu nunca tinha visto antes, ele nem sequer sabia como voltar para a casa dele. Qual o caminho que eu pego? Olha, nunca tinha visto algo na vida dele. Ele tem um outro problema. Aí de repente ele fecha os olhos, ele tenta lembrar do caminho ali que um cego faria, a maneira como um cego usaria para fazer isso. Mas ele chega no local dele, abre os olhos, mas ele não sabe qual que é a casa dele. Algumas semanas depois, Bartimeu, ele percebe que ele não pode mais mendigar, porque ninguém dá dinheiro para um cego que vê, né? E ele pensa, agora eu vou ter que trabalhar, vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que me coçar, né? E ele pensa, agora eu tenho que ir atrás do meu esforço. Mas ele nunca tinha feito nada na vida a não ser mendigar. Ele não tinha uma profissão, ele não sabia desenvolver um trabalho, fazer alguma coisa. Veja, e ele agora tem que conseguir o sustento com as suas próprias mãos, com o seu próprio braço. Lógico, ninguém mais a essa altura estava ali fazendo aquilo que fazia antes por Bartimeu. Veja, a vida de Bartimeu não estava nada bem. Qual que era o problema dele? Precisamente, ele tinha voltado, ou melhor, ele tinha ganhado a visão de Deus. Ele tinha ganhado o presente de Deus, ele agora podia enxergar. Esse era o problema dele. A verdade é que a cegueira para o Bartimeu não era algo tão ruim assim. Ele já estava acostumado. E claro, na vida dele, a cegueira havia um certo tipo de conforto. Tinham pessoas ajudando, que estava fazendo ele levar a vida, ele ganhava dinheiro mendigando. A cegueira não era algo tão ruim assim. Com certeza ele deve ter pensado nesses primeiros momentos. Porque Bartimeu precisava agora abandonar aquela vida que ele tinha quando ele era cego. E ele precisava aprender agora uma vida nova, tarefas novas, precisava mudar o seu estilo de vida. A nova vida dele exigia uma transformação radical do seu estilo de vida. Não era algo muito bom, muito confortável, num primeiro momento. Agora sim a pergunta de Jesus faz sentido, não faz? Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Agora a pergunta faz sentido.
Sabe, queridos, a Bíblia, na verdade, ela é um livro especial por isso. As histórias que a Bíblia apresenta não são apenas histórias em si mesmas, elas são vultos de realidades maiores. Os personagens, eles representam, são representações da nossa realidade. E a história de Bartimeu, de certa forma, também é uma representação da nossa realidade. E na verdade, quando a gente percebe, quando a gente começa a pensar um pouquinho mais, a gente vai chegar a uma conclusão que todos nós também somos cegos, que nascemos no mundo em trevas. Leia comigo um verso que tem na Bíblia, Salmos 51, verso 5. Olha o que o salmista diz, o que Davi fala sobre isso. Olha que interessante. Salmos 51, verso 5. Pode folhear sua Bíblia. Quando a gente abre a nossa Bíblia e a gente lê, sempre Deus fala conosco. Olha o que diz nesse texto. Eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci em pecado. Davi aqui, ele dá quase um grito de desespero. Senhor, eu nasci no pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, desde pequenos, desde o nascimento, a gente já nasce nessa condição. Numa condição de cegueira, e vivemos num mundo de trevas. Dizem que a luz do sol, ela consegue penetrar no oceano até 100 metros de profundidade. Alguns lugares do oceano têm mais de 9 quilômetros de profundidade. Alguns chegam a 11 quilômetros. Mas a luz do sol só consegue penetrar até 100 metros. Abaixo disso, o que reina são as trevas, a escuridão. E alguns chamam então esse lugar de profundezas abissais. Na verdade, nesse local, existem muitas criaturas, e as criaturas que nascem ali e vivem ali no meio das trevas, elas têm o nervo óptico atrofiado, e eles perdem aí o seu uso para sempre. Vivem ali daquele jeito, se acostumam daquele jeito, passam a vida ali e não saem do meio das trevas, porque sair das trevas e ir para a luz é algo que vai incomodar, que não vai ser legal para essas criaturas. E de certa forma, nós nascemos no pecado, trevas, cegueira, e vivemos num mundo que não é muito legal. Onde o costume, onde as coisas que as pessoas gostam de fazer, elas participam ou são de origem das trevas. Vivemos e nascemos nas trevas, na cegueira. Ou seja, somos também criaturas duplamente das trevas. E as trevas, para quem nasce e vive assim, não é tão ruim. A gente acostuma, a gente acaba gostando de viver, é algo confortável. Mas, quando a gente começa a estudar a Bíblia, quando a gente começa a ter um contato com a luz de Jesus, a gente vai sentir um incômodo. Sempre acontece isso. Quando a gente começa a ter um contato mais especial com Deus, com a Bíblia, com a luz que emana das páginas sagradas ou da vida de Jesus, a gente vai sentir um incômodo também. Não tem como. Em algum momento ele nos atrai, mas em algum momento ele vai mexer com a gente. Ele vai dizer assim, olha, esse tipo de vida não é legal, porque as trevas, a luz dissipa as trevas. E Jesus, então, ele vai mexendo com a gente. E ele vai, não apenas só resolvendo as nossas questões ou as nossas causas, mas ele vai incomodando a gente, dizendo, olha, esse tipo de vida não é legal. Esse tipo de estilo, de coisas que você pratica, são coisas das trevas. O encontro com Jesus, ele pede da gente uma mudança, uma transformação, o abandono de algumas coisas que a gente se acostumou a fazer quando nós estávamos nas trevas. Algumas coisas que o mundo de trevas impõe sobre a gente. É por isso que muitas pessoas não querem ver ou seguir Jesus, porque ver tem um preço a ser pago. Muitas pessoas querem um Jesus aí, simplesmente, como eu falei no começo, gênio da lâmpada. Procuram a Jesus só quando precisam, só quando tem algo para ser resolvido. Mas Jesus não quer isso, Jesus quer um compromisso. E compromisso
significa mudança de hábitos, significa deixar algumas coisas que me são nocivas, que me fazem sofrer, que me levam mais ainda para a miséria. Não tem como ter um encontro com Jesus sem se deparar com essa realidade. Ou seja, a luz, ver, vai ser algo que vai incomodar a gente, que vai incomodar. E é precisamente por isso que algumas pessoas preferem ficar nas trevas, preferem continuar sem ver. O que a gente precisa entender, queridos, é que a cegueira não é algo bom. Pode ser algo confortável, mas nos leva para a desgraça ainda maior. Os hábitos, a maneira de viver das trevas, só nos leva para a desgraça, só para o problema. E muitas pessoas sofrem pelo seu estilo de vida, pela maneira como vivem, longe de Jesus, vivendo na cegueira, vivendo nas trevas desse mundo. Precisamos entender isso. Pode ser confortável, pode ser assim, o que eu gosto, o que eu estou acostumado, a maneira como eu aprendi, mas não é o melhor. É o que leva a gente para a desgraça. Do outro lado, enxergar pode ser algo não muito bom. Pode ser algo que incomoda a gente. Olha, eu tenho que mudar isso. Eu não queria mudar isso. Eu não queria deixar de ser assim. Eu não queria deixar de usar essa coisa que eu gosto de usar. Mudar os lugares que eu frequento. Isso não é legal num primeiro momento, mas é precisamente isso o que a gente precisa. Não há nada melhor do que a gente poder ver, do que a gente enxergar. Porque isso traz alegria plena para a nossa vida. Sabe, queridos, a realidade é essa. Jesus se coloca diante de nós e Ele nunca vai dourar a pílula. Ele vai fazer a mesma pergunta que Ele fez para o cego Bartimeu. O que você quer que eu te faça? Em algum momento da vida, Jesus vai nos confrontar com essa pergunta. A gente aprende dele, conhece, e Ele vai vir e vai dizer, e aí, o que você quer que eu te faça? Às vezes parece óbvio, mas Jesus quer que a gente pense. Por quê? O encontro com Jesus exige uma mudança, uma transformação completa, porque nós nascemos nas trevas, vivemos no mundo assim, e para que a gente possa enxergar, a gente precisa dizer, Senhor, eu quero sair das trevas, eu quero abandonar esse estilo de vida, essa maneira de viver. E Jesus, Ele coloca a gente contra a parede, e a gente tem que escolher. Algumas pessoas podem dizer assim, e essa é uma alternativa, você pode dizer assim, olha, Senhor, eu gostaria até de ver, mas eu prefiro ficar nas trevas. Na verdade, aqui está bom, aqui é o que eu gosto, do jeito que eu gosto. Eu não gosto desse negócio de ter que ficar mudando, porque os outros dizem. Deixa aqui, eu quero fazer do jeito que eu aprendi, viver do meu jeito. Está legal assim, a luz me incomoda. A gente pode dizer isso para Jesus. Mas a gente pode também dizer como o cego Bartimeu, diante da possibilidade da visão. Jesus, abre os meus olhos, para que eu veja. Eu sei que há um preço a ser pago na visão. Eu sei que não vou gostar muito das mudanças que a luz vai me conscientizar a fazer. Isso não vai ser legal. Eu não gosto de entender quem eu sou e quem é Deus e o caminho que eu tenho que percorrer. Mas, Senhor, é isso que eu quero. A gente pode dizer isso para Jesus. Você já conseguiu observar, já parou algum momento assim na tua casa para observar uma noite tempestuosa? A gente de vez em quando consegue ver isso aqui em Curitiba. De vez em quando não, várias vezes, né? A gente fica olhando para aquela noite escura, não dá para ver nada, nem um palmo na frente. Mas de repente você olha no céu e cruza um trovão, um raio. E a luz daquele raio ilumina a cena e a gente consegue ver o que antes era impedido pelas trevas. Aquilo revela, né, a cena. A luz do clarão revela a cena. Interessante. Agora você vai perceber algo. O trovão, o raio pode ir embora. A luz pode se apagar. Mas aquela cena, ela nunca mais vai ser a mesma. Depois da passagem do trovão, a gente vai conseguir definir já algumas coisas. Quando o trovão aparece, quando a luz passa no céu, as trevas nunca mais são as mesmas. A nossa visão vai definindo melhor. Assim é Jesus. Jesus foi um trovão que cruzou o céu desse mundo.
uma noite em trevas, onde a gente está mergulhado. E através dos seus ensinos, da maneira como Jesus viveu, da sua morte, da sua ressurreição, Jesus iluminou esse mundo. E quando a gente aprende disso, se aproxima disso, a nossa vida nunca vai ser a mesma, desde que a gente diga: Jesus, eu quero ver. Sabe, queridos, Jesus, ele também convida a gente hoje, e ele faz a mesma pergunta, e eu preciso tomar a minha decisão, eu preciso decidir o que eu quero da minha vida. E a gente pode dizer hoje para Jesus: Senhor, eu sei que eu tenho muitos defeitos, eu tenho muitas coisas que eu ainda gosto de fazer, eu tenho aprendido sobre a Bíblia, eu tenho tido contato com o Senhor, e não está sendo muito legal, porque eu sei que eu preciso mudar, eu sei que eu preciso melhorar, eu sei que eu preciso avançar, porque o Senhor quer que eu saia das trevas, o Senhor quer que eu venha para a luz, o Senhor quer me dar visão, quer me tirar a cegueira, mas não está sendo fácil. Nós temos as nossas lutas, né? Os nossos defeitos, todos nós temos coisas que sabemos que precisamos abandonar, que não pertencem ao reino da luz, e às vezes a gente sente até que não pode conseguir, mas a gente tem que lembrar que o mesmo Jesus que nos coloca diante dessa realidade, de uma necessidade de mudança, é o mesmo Jesus que se colocou diante do cego Bartimeu e disse: o que você quer que eu te faça? É o mesmo Jesus que estende esse convite para você. Por quê? Porque Ele também está disposto a te ajudar, Ele está disposto a me ajudar, Ele quer operar essa transformação. A gente só precisa reconhecer e dizer: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar, muda o meu coração, me transforma, tira isso de mim. Abrir o coração, Jesus, ele vai abrir, ele vai entrar e ele vai operar essa transformação. A gente está começando uma nova semana, e quem sabe alguém está entrando dentro dessa nova semana com o coração um pouco assim: Senhor, eu quero mudar, tem alguma coisa que eu gostaria de abandonar, que eu não estou conseguindo. E você poderia entregar isso nas mãos de Deus hoje. O que a gente precisa fazer apenas é confessar, é dizer: Senhor, eu quero ver. É decidir, é entender que eu preciso dessa mudança, é me colocar à disposição, é pagar o preço da visão. E eu quero dar oportunidade para você conversar um pouquinho com Deus. O que você precisa ainda abandonar na sua vida? O que está te impedindo de você tomar uma decisão de verdade? Quem sabe existe alguém aqui nessa noite que está conhecendo, está estudando a Bíblia, ainda não tomou a sua decisão, e está difícil de tomar a decisão. Queridos, enxergar é bem melhor, dói um pouquinho, traz um desconforto, mas é a melhor coisa que pode acontecer. E você pode decidir hoje: Senhor, eu quero ver. E como Jesus fez com Bartimeu, Ele vai te ajudar. Amém? Nós vamos ouvir uma música agora, com o grupo que cantou agora há pouco. Eles vão vir aqui e vão cantar uma música para nós. E você vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho com Deus, de fazer uma oração enquanto você ouve a música, de dizer assim: Senhor, muda a minha vida, muda o meu coração, transforma, tem algumas coisas que eu preciso abandonar. E você pode, nessa oração, conversar com Deus e entregar a tua vida para Ele. Você não precisa sair daqui igual a maneira como você entrou. Você pode sair aqui diferente, você pode sair com uma decisão na tua vida, com um desejo no teu coração de abandonar essas coisas que ainda te prendem, que ainda, sabe, te deixam em cima do muro. Jesus pede isso, mas é para o nosso bem, é para a nossa vida, para a nossa alegria completa. Ouça a música, conversa com Deus aí onde você está. Não vou pedir para você vir aqui à frente, não vou pedir para você também, sei lá, ficar em pé, mas ora, conversa com Deus e se acerta com Ele. Diz: Senhor, eu quero entrar nessa semana assim, nas tuas mãos, com a vida entregue nas tuas mãos.
Errei e tive que pagar. Amigos me deixaram, conselhos não ouvi. Mas há um verdadeiro amor que sempre cuidará de mim. Alívio traz ao meu viver, a paz quando clamo a ti. Cristo é tudo para mim, mostrou o seu amor, enfim. Se provações eu enfrentar, prometo, Pai, contigo eu estarei. Somente o Senhor me traz a paz pra me fazer feliz. Certeza tenho em seu amor, confio em ti, meu Senhor. E quando fraco me sentir, eu sei que estás a me amparar. O meu pecado perdoou e livre agora sou. Cristo é tudo para mim, mostrou o seu amor, enfim. Se provações eu enfrentar, prometo, Pai, contigo eu estarei. Cristo é tudo para mim, mostrou o seu amor, enfim. Se provações eu enfrentar, prometo, Pai, contigo eu estarei. Cristo é tudo para mim, mostrou o seu amor, enfim. Se provações eu enfrentar, prometo, Pai, contigo eu estarei. Cristo é tudo para mim, mostrou o seu amor, enfim. Se provações eu enfrentar, prometo, Pai, contigo eu estarei.
Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus muito amoroso. O Senhor, ó Deus, se preocupa conosco, vai em nossa busca, vai atrás da gente, ainda que a gente esteja escondido, ainda que a gente esteja vivendo uma vida toda torta, o Senhor não se preocupa com a nossa classe social, com o nosso nome, o Senhor não se preocupa se a gente é importante ou não, o Senhor se preocupa com todos, de maneira especial. O Senhor nos ama, ainda quando nós não te conhecíamos. Obrigado por isso, Senhor. Mas obrigado porque o Senhor também, quando vai ao nosso encontro, não importa como a gente esteja, o Senhor nos aceita, mas nunca nos deixa lá. O Senhor quer que a gente passe por uma transformação, por uma mudança. Nascemos nas trevas, vivemos num mundo de trevas. Infelizmente, Senhor Deus, gostamos do que é ruim, daquilo que nos faz mal, daquilo que nos leva para longe da felicidade, que nos leva na desgraça, nos faz mergulhar, Senhor Deus, mais ainda na ruína. O Senhor, ó Deus, quer nos tirar desse poço de perdição, mudar a nossa vida, transformar. Mas isso tem a ver também com uma reforma no nosso jeito de viver, nos nossos costumes, nos nossos hábitos, na nossa maneira, Senhor Deus, de viver a vida. O Senhor quer colocar a nossa vida do lado da luz, quer nos dar a visão. Não é algo muito bom num primeiro momento, porque isso nos incomoda, mexe com a gente, diz assim, tem que abandonar isso, aquilo. Mas a gente sabe que é para o nosso bem, Senhor. E nessa noite, nós queremos entregar os nossos defeitos, as nossas lutas interiores nas Tuas mãos. E dizer, Senhor, nos limpa, nos purifica, nos modifica. Nos faz ser vasos novos nas Tuas mãos. Quebra a nossa vida se for preciso. Mas através das experiências modifica, transforma. Porque é precisamente na luz que a gente tem que viver. É ali que a gente vai ser feliz. Podendo enxergar as coisas claramente. Que todos nós possamos tomar essa decisão. O Senhor conhece os corações, o Senhor viu agora as orações, o Senhor sabe quem foi tocado, quem precisou ouvir essa mensagem. Que essa pessoa saia daqui sabendo que Jesus está disposto a cooperar com essa transformação. A gente só precisa dizer, Senhor, eu quero ver. Pai Santo, abençoe essa igreja durante essa semana. Aonde a gente ande, Senhor Deus, possamos entender que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Amém, Pai.